Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Saúde em Sintonia. Esse programa tem o objetivo de deixar o gestor antenado com as principais portarias e principais programas que nesse momento estão sendo discutidos pelo Ministério da Saúde e que há necessidade que o gestor possa melhorar, né, e colocar os seus processos de trabalho em sintonia com essas novas portarias. A primeira portaria que nós vamos abordar hoje é a portaria 3232, que se refere ao SUS Digital, que foi publicada em março desse ano, né, e traz várias questões que são muito importantes para a gente poder pensar em como trabalhar essa questão da nova portaria lá dentro do município, né, dentro da gestão. Então, os municípios aderiram, né, ao SUS Digital, foi paga a primeira parcela. E por que essa primeira parcela foi paga e o que ela vai poder ser utilizada? É uma dúvida que todos os gestores têm, né? Essa primeira parcela, ela é uma parcela que ela vem com a denominação de custeio, né? E ela vem para quê? Para apoiar os planos e implementar a nova política para a transformação digital. Então, essa parcela ela não pode ser utilizada para comprar equipamentos, computadores, programas, né? Muitas pessoas nos perguntam, olha, eu posso usar o dinheiro dessa parcela para adquirir um software para atenção básica, um software para a especialidade? Não, você não pode utilizar isso. Por quê? O próprio SUS Digital ele já fala que aquilo que o Ministério da Saúde oferta já para os municípios não pode ser comprado, né, à parte. Então, o que você vai poder fazer? Você vai poder comprar um serviço de terceiro para fazer uma análise de como está a sua rede, né, de equipamentos, o que você precisa, se a internet que você utiliza hoje, ela é adequada, porque vamos pensar, o programa SUS Digital, ele traz uma transformação digital, onde nós vamos precisar, principalmente, adequar. Olha, eu tenho o eSUS, né, utilizo o eSUS dentro da minha atenção básica. Como que os médicos vão poder acessar e trabalhar com o prontuário eletrônico se ele não tem minimamente uma máquina no consultório, né? Como que ele vai poder, muitas vezes, acessar a própria, olha, vamos fazer a receita digital, vamos fazer o atestado digital, vamos fazer os relatórios, principalmente dos medicamentos de alto custo, de forma digital, tudo isso, além de facilitar, traz a era digital para dentro da gestão. E aí, muitas vezes, a gente entra em contato, ou dentro das nossas consultorias, o município às vezes tem um computador na unidade toda, né? E para a gente trabalhar adequadamente essas questões que vêm surgindo do novo financiamento, né, do programa Mais Especialidades, que nós vamos estar conversando logo após a questão do SUS digital, nós vamos precisar nos adequar, né? Então, a gente precisa ter um computador na pré-consulta e na pós-consulta, porque ali é onde a gente vai gerar os atendimentos, né? Então, se a gente não consegue hoje colocar um computador em cada sala de cada médico, né, com uma impressora, para que ele já consiga entregar tudo que ele precisa para o paciente, isso vai ter que ser feito pelo menos na pós-consulta. Então, a gente vai precisar nos adequar, né, a essa nova questão. Porém, com esse dinheiro da primeira parcela, esse recurso não vai poder ser utilizado. Ele vai fazer aquilo que eu falei para vocês, poder fazer uma análise, contratar uma empresa que faz uma análise, olha, para que vocês consigam fazer uma transformação digital, vocês precisariam ter tantos computadores a mais, tantas impressoras a mais, compensa para o município comprar essas impressoras ou locar essas impressoras, bem como os computadores, né? Então, ele vai fazer para vocês uma análise, um diagnóstico situacional. Outra coisa que também pode ser utilizado e que a gente vê com um excelente olhar, né, isso, é a questão dos treinamentos. Muitas vezes os municípios
também reclamam para a consultoria que os funcionários, os colaboradores, né, a equipe, ela não sabe utilizar o eSUS da forma correta, né? Então, você pode pagar treinamentos para a equipe, né, com relação ao eSUS, pode pagar treinamentos para a equipe com relação a todos os programas do Ministério que vão fazer parte dessa transformação digital. Então, é muito importante a gente pensar no que essa parcela pode ser utilizada, lembrando que ela é uma parcela de custeio e que ela veio para apoiar os planos, né? E implementar a nova política para realmente a gente ter a transformação digital dentro dos nossos municípios. Esses recursos que vieram para os municípios, eles foram divididos de acordo com as iniquidades dos estados. Então, quando a gente olha, foi feito um diagnóstico pelo Ministério da Saúde como os estados se comportam com relação, principalmente, a acesso, né, à internet. Quando a gente olha para os estados, existe uma diferença muito grande entre, por exemplo, o estado de São Paulo e os estados do Maranhão, né, vários estados do Nordeste, por exemplo. Então, é muito importante que o Ministério da Saúde também faça essa análise, né? E acabe dividindo esse recurso de uma forma que ele consiga levar essa transformação digital para todos os estados. Por isso, muitas vezes, esse recurso não é igual para todos os municípios. Vai depender do município e também do estado, né? Então, foram divididos dessa forma, olhando para as iniquidades dos estados. É muito importante a gente lembrar também que essa transformação digital, ela passa também pelos processos de ampliação de oferta de serviços. Então, antes do SUS digital, a gente tinha 10 polos de telesaúde no Brasil. Hoje já são 24 polos de telesaúde. Porque a gente quer implementar cada dia mais a questão da telesaúde, da telemedicina, para que nesses locais onde existe falta de médico, né, principalmente médicos especialistas, a gente consiga levar esse apoio, né, através de um matriciamento, através de um atendimento tanto ao paciente, como também esse matriciamento de médicos especialistas para os médicos da atenção básica, né? E é muito importante a gente lembrar que nesse momento já são 3 núcleos que têm oferta nacional de telediagnóstico, né? Esses núcleos, eles oferecem o telediagnóstico com relação ao eletrocardiograma a nível nacional, né? Então, os municípios podem ter acesso a essa ferramenta, esse instrumento, né? Esse diagnóstico de forma digital, com laudo digital, e isso acaba ajudando muito os municípios, né? Que tem, às vezes, dificuldade de conseguir esses laudos e esses diagnósticos que são tão importantes para o atendimento da atenção básica e também das especialidades. Outra coisa importante que a gente precisa ressaltar aqui é com relação ao aplicativo SUS Digital. O aplicativo SUS Digital, meu app SUS Digital, na verdade, ele serve para que a gente possa monitorar o autocuidado do paciente e ele traz várias questões que são importantes de informações que já estão acontecendo, né, dentro do aplicativo e que são importantes para que a gente possa monitorar como que os pacientes já estão utilizando esse aplicativo. Esse aplicativo, ele tá tanto para quem usa o iPhone, como para quem usa os outros tipos de celulares, né? E ele traz vários serviços que já estão funcionando, como a carteira de vacinação, a fila de transplantes e a própria questão das pessoas que precisam buscar absorvente no farmácia popular, elas vão acessar esse serviço através do aplicativo SUS Digital.
também já está funcionando nesse aplicativo a avaliação dos serviços prestados, aonde o paciente pode, através do aplicativo, verificar os atendimentos que ele teve e fazer uma avaliação, tanto do profissional que o atendeu, como da unidade que fez aquele atendimento. O que isso traz? Traz uma transparência, né, para os atendimentos e para como a pessoa está sendo atendida, como também uma melhoria na saúde, uma vez que nós estamos colocando a oferta facilitada para o paciente, aonde o gestor adere, né, a essas questões do aplicativo. O paciente poderá, inclusive, agendar consultas, né, através do aplicativo Meu SUS Digital. Então, isso precisa ficar muito claro. A gente sabe que, por exemplo, o programa Novo Financiamento da Atenção Básica, ele fala de um componente da qualidade. E nesse componente da qualidade, ele fala, inclusive, dessa avaliação da população, né, sobre o serviço. Talvez seja utilizado esse aplicativo SUS Digital, que já dá para a população a possibilidade de avaliar o serviço que foi prestado para ele, né? Então, é muito importante a gente lembrar que o SUS Digital ele traz uma inovação e um impacto muito positivo na saúde da população, uma vez que a gente coloca a oferta, né, dos serviços mais facilitado para que a população possa, inclusive, através de um aplicativo, acompanhar se ela está na fila do transplante, em que lugar que ela está, se já está chegando a vez dela, como que ela está posicionada na fila, né? Olha que avanço em termos de informações, né? Outra coisa muito importante, pessoal, foi a questão da portaria 3493, que trouxe o novo financiamento da atenção básica. E o que é importante quando a gente fala de novo financiamento da atenção básica? Esse novo modelo, né, que foi traçado, que traz principalmente como objetivo o fortalecimento dos vínculos através da qualificação de cadastros e realização de atendimento dos pacientes dentro do território de atuação. Com o programa do Previne Brasil, a gente tinha um programa que tinha sim a questão da qualidade através das metas que tinham que ser alcançadas, porém ele era muito focado nos cadastros, né? Ele não tinha essa questão do atendimento envolvida. E nesse momento a gente vê que o programa do novo financiamento da atenção básica, ele traz muito forte a questão do atendimento e do vínculo. Então, o que vai ser avaliado? Vai ser avaliado o cadastro está adequado, se ele tem todas as informações? Sim, mas também vai ser avaliado se aquele paciente que está naquele território, se ele foi atendido, se ele utiliza aquela unidade de saúde quando ele vai fazer os atendimentos. Por quê? A gente sabe muito bem que se a gente não oferta, né, não dá o acesso à população naquela unidade de saúde, o que acontece? A população acaba buscando o atendimento através dos prontos atendimentos, né? Dos serviços de urgência, das UPAs. Por quê? Ele precisa se sentir acolhido. Quando ele tem uma necessidade de saúde, se todas as vezes que ele vai na unidade, eu falo para ele, olha, a agenda está fechada, eu não tenho oferta, eu só trabalho com agenda programada, nunca eu vou criar vínculo com aquele paciente daquele território. Então, eu preciso avaliar e monitorar isso. Olha, dessa população que está dentro desse território, qual que é a porcentagem dessa população que utiliza o serviço, né? E quem não utiliza? Não utiliza por quê? Porque ele é um paciente que tem plano privado ou porque eu não estou dando acesso para ele quando ele precisa da unidade de saúde, né? Então, essa nova proposta, ela vem muito focada no atendimento, no primeiro atendimento, né? Que pode ser feito não só pelo médico. Nós não podemos mais pensar nesse modelo médico centrado. Esse primeiro atendimento,
ele pode ser esse vínculo, né? Ele pode ser com o pessoal da recepção, ele pode ser com o pessoal da enfermagem, ele pode ser com o agente comunitário, ele pode ser aquela pessoa que vai ver a necessidade do paciente e vai promover esse acolhimento e esse vínculo. Olha, eu não tenho às vezes a consulta agora de manhã, mas eu posso agendar essa consulta para a tarde, para o outro dia. O paciente tem que sair dali uma garantia que ele vai ter acesso aos atendimentos da unidade de saúde. Isso é muito importante. Isso fica muito claro com essa nova proposta do novo financiamento. Também muito importante é a questão da telesaúde, né? Que vai vir junto com essa nova proposta, e também do Mais Especialidades, porque muitas vezes a gente fala que a gente faz o atendimento na unidade de saúde, aí precisa do especialista e o paciente fica muito tempo numa fila aguardando esse especialista, e aí isso dá aquela sensação para ele de não atendimento, né? Porque não foi resolutivo esse atendimento. A questão também dos exames e do plano terapêutico individual, que vai ser referenciado pelo médico da família. Então, quando a gente consegue fazer tudo isso, né? A gente fez o atendimento, a gente criou o vínculo, a gente deu acesso ao paciente, o paciente precisou de um especialista, ele foi encaminhado, ou o próprio médico da família foi matriciado para dar esse atendimento para ele. Foi criado para ele um plano terapêutico, né, que ele se sinta realmente ali acolhido nas suas necessidades, e a gente chega na resolução do problema do paciente e continuamos com o acompanhamento, né? Então, se esse paciente, nós chegamos na resolução que ele desenvolveu um diabetes, uma hipertensão, uma cardiopatia, né? Ele vai ter tanto o diagnóstico concluído, como um acompanhamento. Se for diabético ou hipertenso, que tem que voltar de 6 em 6 meses para a unidade, né? Se esse paciente precisar voltar antes porque teve uma troca de medicamento, né? Então, nós vamos realmente acompanhar esse paciente para que a gente dê para ele todas as resoluções que ele precisa para se sentir bem atendido e criar vínculo com a unidade. O que a gente percebe? Uma reconstrução na saúde da família, aonde tem um olhar, né, sobre o número de pacientes por equipe, né? Por quê? Porque talvez aquele médico sozinho, para atender 4.000 pessoas, ele não consegue dar conta, né, de acompanhar todas essas pessoas de forma adequada. Então, foi olhado para isso. Foi proposto, através da portaria, um número menor de pacientes por equipe, né, para que realmente esse acompanhamento pudesse ser dado de forma com qualidade, com excelência. Outra coisa importante, ele dá a possibilidade da ampliação dos horários de atendimento. Nós sabemos muito bem que hoje muitas pessoas, principalmente as pessoas que estão na fase produtiva, esse horário, que é o horário comercial que a unidade de saúde fica aberta, ele acaba chocando com o mesmo horário que é o horário que a pessoa trabalha. No comércio, né, nos escritórios, qualquer que seja a atividade dela, ele bate com o mesmo horário que ela trabalha. Então, quando essa nova política oferece a oferta ter mais equipes na mesma unidade, porque ela vai ter um território que precisa, às vezes, de ser complementado com outra equipe. O que acontece? Você, ofertando esse horário estendido, você vai acabar conseguindo fazer um atendimento do homem, um atendimento do adolescente, né? Um atendimento daquelas pessoas que a gente acaba não acessando no horário comercial. E isso é muito importante para que a gente possa realmente fazer um acompanhamento adequado das pessoas. Então, a gente conseguindo diminuir o número de pessoas por equipe e ampliando o horário de atendimento, a gente vai conseguir o quê? Parâmetros mais adequados de saúde para a população daquele território. Outra coisa muito importante que essa portaria traz como um objetivo é a questão da priorização das visitas domiciliares.
Nós também sabemos que no decorrer do tempo, acabaram aí acontecendo algumas situações que trouxeram os agentes comunitários para dentro das unidades de saúde para desenvolver atividades que não são as atividades principais que um agente deveria executar. E qual que é a principal atividade que o agente comunitário deve executar? As visitas domiciliares, porque o agente é o vínculo da equipe de saúde com a residência do paciente. É ele que vai poder trazer informações primordiais para a equipe de saúde com relação a tanto o estado, né, de saúde do paciente, como também das necessidades daquele paciente. Se aquele paciente está precisando de uma consulta, se aquele paciente está precisando de um acompanhamento domiciliar, porque ele está acamado, se aquele paciente precisa de uma consulta de urgência ou de prioridade dentro da unidade de saúde. Então, ele acaba priorizando que realmente o agente comunitário de saúde possa ter esse contato com as famílias, né? E isso é verificado através do componente vínculo e acompanhamento, que vai ser analisado essa quantidade de pessoas do território que estão sendo visitadas pelas equipes de agente comunitário de saúde. Então, é muito importante a gente colocar isso. Outra coisa importante é a gente lembrar o gestor que ele precisa fazer essa análise de se ele está atendendo 100% da população SUS dependente dele, com as equipes que hoje ele tem no município, ou se ele vai precisar adequar, solicitando novas equipes através do e-gestor. A meta do Ministério da Saúde é que em 2026 a gente tenha 2.360 equipes a mais de estratégia de saúde da família, 3.030 equipes de saúde bucal e 1.000 EMUTs. Né? Então, esse momento é o momento do gestor fazer essa análise dentro do território e realmente solicitar essas novas equipes, né? Para que ele possa aí melhorar esse parâmetro de atendimento das pessoas dentro do território. Muito importante também é o programa Mais Saúde com a Gente, né? Para quê? Porque a gente vai, com essa Mais Saúde com a Gente, nós vamos qualificar o agente comunitário da saúde e com essa maior qualificação do agente comunitário, nós vamos trazer mais vínculo da população e, consequentemente, melhorar o atendimento, o acompanhamento e a qualidade dos serviços ofertados. Então, a gente já falou de 2 programas muito importantes, o Novo Financiamento e o Saúde Digital. Concomitante com esses 2 programas, também foi lançado, em 7 de maio, a portaria SAIS 1640, que fala do Mais Especialidades, né? E o que é o Mais Especialidades? O Mais Especialidades é um programa que também vem para falar do quê? De ampliação de oferta. Na onde? Na atenção básica? Não. Na média complexidade. Que aí nós estamos falando da questão dos atendimentos de especialidades. Aquilo que eu falei. O que acontece hoje? Hoje, a gente tem uma situação onde, às vezes, a gente tem um atendimento excelente na atenção básica, mas quando o paciente precisa de um especialista, ele fica por longos, né, tempos na fila de espera, esperando por isso, né, por esse atendimento na especialidade. O Mais Especialidade, ele vem para quê? Para a gente ter um diagnóstico mais ágil, um tratamento mais adequado, uma vez que, sob o olhar do Ministério da Saúde, a saúde do cidadão não estava sendo priorizada. Uma vez que a gente sabe que os municípios, principalmente os municípios de pequeno porte e de estados, e alguns estados, né, a gente tem uma dificuldade muito grande que os médicos especialistas vão para esses territórios, né, esses locais. E com isso, o que acontece? A gente tem uma dificuldade, porque os serviços de referência,
que são referência para os municípios de pequeno porte, muitas vezes eles não têm essa oferta para oferecer, e esses municípios ficam sofrendo com pacientes na fila, aguardando por muito tempo, né? Anos até. E olhando para essa questão, sobre esse olhar, né, de não priorizar a saúde do cidadão, vem o Saúde Mais Especialidades, né? E por quê, gente? Porque até agora a gente vê que o foco da gestão ele estava muito em procedimentos, consultas e exames, e isso de uma forma muito fragmentada. Então, muitas vezes, o gestor ele tem um contrato com um prestador que vai fazer a consulta, outro prestador que vai fazer o exame, outro prestador que vai realizar os exames mais complexos, né? E aí, o que acontece? Não há uma integração entre esses serviços, né? E aí, o Mais Especialidades, ele vem, inclusive, com as OCIs, né? Que são as ofertas de cuidado integral. Por quê? Para a gente pensar num prestador que ele vai fazer tudo. Ele vai fazer a consulta, ele vai fazer o exame, ele vai dar o diagnóstico para o paciente. Isso de uma forma integral, né? E já não mais fragmentada como acontece hoje. Então, quando a gente for pensar, ainda tem várias portarias que vão sair sobre Mais Especialidades. Já foram publicadas portarias que mostram que as OCIs elas têm um valor maior do que o valor quando eu faço por procedimento, né? Então, o valor da OCI, da oferta integral, ele é maior do que quando eu faço fragmentado o exame, a consulta. E ele traz a possibilidade que a gente possa integrar dentro da rede de cuidados os hospitais, né, as entidades filantrópicas, para que elas possam também vir compor dentro desse panorama para ter mais ofertas para o paciente, né? Então, a gente consegue integrar essas especialidades com a saúde da família e a gente consegue filas com mais transparência, né? A gente consegue, porque inclusive as OCIs, quando a gente entra para dentro da portaria das especialidades, a gente vê que o Mais Especialidades, ele até dá um tempo para que aconteça essa consulta e esse exame. Então, esses prestadores que entrarem para oferecer essas ofertas para poder resolver as demandas das regiões, eles vão ter inclusive prazo para concluir o diagnóstico daquele paciente, evitando igual acontece hoje. Às vezes o paciente até consegue a consulta com o especialista, mas ele fica aguardando muito tempo para uma tomografia, uma ressonância, e com isso o diagnóstico dele fica retardado e ele fica aguardando isso por muito tempo e voltando para a atenção básica por não resolução do caso desse paciente. Então, esse novo modelo, ele tem uma relação muito grande, né? Que a gente vai precisar de trabalhar esse processo para poder juntar o novo financiamento da atenção básica ao Mais Especialidades junto com o SUS Digital, né? Porque com isso a gente vai dar uma melhor atenção ao paciente e às necessidades dele, reduzindo a quantidade de lugares que ele vai precisar ir, né, para fazer os exames, o diagnóstico, e integrando exames, consultas e acompanhamento no mesmo espaço, lembrando que sempre nós vamos olhar para o médico da saúde da família como o médico que vai ser referência para aquele paciente, porém ele vai estar através do SUS Digital conectado com todas essas ações que foram feitas para o seu paciente, o que não acontece hoje. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente percebe que essa junção do SUS Digital, do novo financiamento e do Mais Especialidades,
ele tem como política gerar um novo modelo de cuidar do paciente, né? Trazendo a ampliação do acesso à atenção básica, a ampliação ao especialista através de mais especialidades e tendo como fundo o SUS digital, que vai trazer uma transformação digital onde eu consigo colocar as informações do paciente no mesmo lugar, né? Fazendo com que essas informações sejam acessadas por todas aquelas pessoas que estão cuidando do paciente, né? E mudando aquele antigo retrato que a gente tinha, que era uma desarticulação entre os serviços e uma falta de estrutura e investimento, tanto na atenção básica como na questão digital, né? Na melhoria dessa questão digital, também como na questão das especialidades. Então, qual que é o maior objetivo quando a gente integra essas três políticas, né? Um novo modo de cuidar do paciente, onde o único objetivo principal é agilizar o diagnóstico, o tratamento adequado para o paciente, né? E, principalmente, uma maior qualidade da saúde do cidadão, que a gente via que estava muito fragmentada, e com esse movimento, né, que traz as três portarias, inclusive, que foram publicadas muito próximas uma da outra, né? Uma em março, outra abril, outra em maio, foi justamente pensando que os gestores vão precisar olhar para os processos de trabalho, olhando para essas três portarias que hoje são as portarias mais importantes e que não podem sair do radar do gestor municipal. Pessoal, era isso que a gente queria trazer no nosso Saúde em Sintonia. Nos acompanhe através da nossa bio, acompanhe as nossas publicações e também siga a gente com o nosso programa Saúde em Sintonia, para que você, gestor, possa ficar sintonizado com todas as portarias e novos programas do Ministério da Saúde. Até lá!